Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso. Antes de eu começar a conversar com a minha convidada, quero falar um pouquinho mais para vocês sobre os patrocinadores oficiais deste episódio. Primeiro eu quero falar da Forme Ambientes. A Forme ela é responsável por todo esse cenário, pela execução do projeto que vocês estão vendo aqui. Depois a gente tem a Bianca e a Mari, da B+M Arquitetas. Elas são as projetistas, foram elas as arquitetas responsáveis que pensaram em cada detalhe deste projeto. Lília Abreu, responsável por toda a estratégia de imagem que eu utilizo aqui, desde cabelo, make, produção. Eu digo que é a assinatura Lília Abreu neste podcast. E a gente tem também a Pode Mais. A Pode Mais, da Ana, é uma loja de roupas femininas e hoje todo o meu look é dessa loja. Sugiro, inclusive, que vocês depois acompanhem lá no @pod.mais para vocês verem todos os looks que ela tem disponível e que vocês vão ver daqui para frente dentro do Papo de Sucesso também. E aí a gente está aqui pronta, né, depois de anunciar os nossos patrocinadores, para uma conversa sobre relacionamento, transição de carreira, masculino, feminino. E vou apresentar aqui a minha convidada, só que antes eu quero dizer que eu conheço ela, olha, eu acredito que faz uns 10 anos. A gente se conheceu em outro momento da nossa vida, há 10 anos atrás, numa outra carreira, num outro lugar, tanto eu quanto ela. E a gente teve a oportunidade de cruzar de novo os nossos caminhos. E ela é uma das pessoas assim que maratona todos os podcasts, todos os episódios. E eu arrisco dizer que foi esse um dos motivos que fez com que a gente nos conectasse novamente, né? Foi justamente ela estar acompanhando, quietinha, mas estava ali ouvindo, começou a dar feedback dos episódios de como que estava, e a gente voltou a se conectar através disso, né? Eu tô aqui com a Tamires Maino, ela é mentora de relacionamento, e eu vou abrir aí para te falar um pouquinho mais sobre quem é você, o que você faz, tá? O microfone é seu, fica à vontade. Primeiro aquele suspiro assim, amiga, antes de falar de mim, é só de te ver, assim, o meu olho brilha, eu fico muito feliz e emocionada, porque só a gente sabe, né, o que se passou nesses 10 anos para hoje a gente está sentada nessa mesa, colhendo os frutos de tudo que um dia a gente sonhou. Exatamente. E que a gente sabe que tá só começando. É só o começo. É a jornada, né? Eu falo que é o processo. A vida é um processo. O tempo todo a gente tá plantando, semeando e, consequentemente, colhendo, né? E a gente tá só no início desse plantio, não tenho dúvida disso. Ai, um abraço aqui! Então, gente, muito bom dia. Vou dizer bom dia, porque eu não sei qual horário que vocês vão ver esse episódio. Mas o dia tem 24 horas, então que vocês tenham um ótimo dia, independente do momento que vejam. E queria dizer que eu estou bastante feliz com esse convite. É algo que eu desejei, algo que eu almejei. E tudo que tu foi construindo também me inspirou para um dia estar aqui, sim. Pode ter certeza disso. A gente vê pessoas ao nosso lado que estão crescendo, que estão se posicionando, nos dá coragem. Então, até o momento que a gente não vê alguém próximo da gente colhendo algo naquele sentido, acho que a gente não consegue visualizar que a gente também poderia um dia também chegar lá. O meu processo foi anos depois, um pouco mais lento, mas não deixa de ser plantado e não deixa de estar começando a colher todos esses frutos e a gente está unidas e compartilhando tudo isso, né? Então, meu nome é Tamires Maino, eu sou mentora de relacionamento hoje. Eu digo que assim, eu estou, né? Estou mentora. Sou mentora de relacionamento, mas tenho toda uma história aqui para compartilhar com vocês de realmente essa transição de carreira, da gente conseguir visualizar o que a gente quer, entender qual é o momento que a gente está da nossa vida para conseguir transbordar aquilo que a gente tem de melhor, independente da nossa formação, independente do que a gente está proposto a fazer naquele momento, mas se a gente consegue enxergar que tem uma outra possibilidade, a gente só precisa crer naquilo dali e ir atrás das oportunidades. Então, acho que é um pouco disso que a gente vai compartilhar aqui,
para inspirar vocês a também levar isso para a vida. A Tamires é um dos exemplos que eu tenho hoje, né, próximo de pessoas que fizeram transição de carreira, que abriram mão da estabilidade, do conforto pelo propósito. É difícil, amiga. É um desafio e eu tenho certeza disso. Hoje eu tenho muitas mentoradas que passam por este processo e a gente trabalha dentro das mentorias isso também. Eu lembro que tu foi uma das pessoas que sentou à minha mesa e foi exatamente nesse momento, né, de transição, de busca, de o que eu vou fazer agora, para onde que eu posso olhar. E claro que é desafiador, mas eu olho para a minha jornada também, que é muito semelhante, muito parecida, né, nesses processos de coragem, de mudança, de tomar decisões, e eu vejo que mais desafiador do que a gente decidir fazer algo que está dentro do nosso coração e que tem total relação com o nosso propósito, com certeza é a gente permanecer frustrada num lugar, vivendo algo que não nos motiva, que não nos inspira, que não nos impulsiona e que não está conectado com a nossa alma, com a nossa essência, com a nossa entrega. Eu acredito que esse é um desafio ainda maior do que a coragem para realmente seguir o teu coração e fazer o que está aí dentro dessa alma pulsando. E também tem momentos em que a coragem, ela vem do externo, né? Ela não te dá muita opção. Não. Então, tem momentos que isso daí também aconteceu comigo, de tipo, eu quero, mas, ai, será? Aí, quando veio, foi Deus lá, colocou o dedinho dele e falou, vai, neguinha. E essa é a questão, né? Tu falou sobre acreditar e com fé, né? Ter a certeza de que vai e tomar essa decisão e se bancar nela, acho que é o fundamental, o principal. Mas assim, vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Vamos falar. Onde tudo começou, quem era a Tamires antes de ser mentora de relacionamento, o que está por trás desse posicionamento, dessa história. Eu acho que isso é muito interessante, se você é mulher, empreendedora, se hoje tu tá tentando se posicionar, né? Eu acho que todas nós, em algum momento, a gente tem o nosso início, a gente tem as nossas dúvidas sempre, mas às vezes a gente fica olhando, por exemplo, para quem já está nessa jornada, como tu falou, né, de inspiração e por eu ter, de alguma forma, te inspirado, e a gente acredita que é muito fácil. Ou a gente olha e diz assim, cara, Juliana, Tamires estão lá e para elas é mais fácil, é mais fluido. E a gente sabe o que está por trás de cada história, de cada decisão, né? O peso que é tudo isso. Então, eu tenho certeza que na tua vida, na tua jornada, assim como teve na minha, várias situações, né? Que, de repente, a gente transbordando e falando, a gente vai estar influenciando outras pessoas também. Então, eu queria saber um pouco mais, assim, de onde começou, quem que era a Tamires ontem. E o que foi fundamental nesse processo para te chegar até aqui? Então, Ju, contar um pouquinho da minha história, tudo vai estar, coisas que aconteceram vão estar permeando ali no meio, que eu acho que vão fazer sentido e vai dar um direcionamento para pensar alguma coisa que as pessoas estão vivendo na vida. Mas quando eu decidi, eu sou formada, né, em educação física, bacharelado, então era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que eu queria me formar em educação física, mas eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas adultas. Uhum. Então, fui para o bacharelado, porque não ia trabalhar numa escola, enfim. Quando eu estava no final da minha faculdade, no último ano, eu fiz o estágio dentro de uma empresa, de uma grande empresa, em que eu me apaixonei. E em um mês eu já me apaixonei e achei o máximo trabalhar com ginástica laboral. Então, eu estava nas empresas trabalhando com pessoas adultas, que era o que eu gostaria. E com o meu primeiro salário de estagiária, eu dei entrada na minha carteira de motorista. Porque eu gostei tanto daquela empresa que eu já pensava, quando eu me formar, eu quero estar trabalhando lá dentro. E aí eu fui ver quais eram os pré-requisitos para poder entrar e trabalhar. E os pré-requisitos eram estar formada em educação física e ter carteira de habilitação. Então, você já buscou o primeiro passo. E foi a primeira coisa. Bom, então tem que ter. Então, o que eu vou fazer com o dinheiro do meu estágio? Vou dar entrada na minha carteira de motorista, que aí, quando eu me formar, eu já posso ser admitida. Só que o meu estágio não era na cidade que eu morava. Eu morava em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estou há 10 anos, né, em Santa Catarina. Mas eu fazia estágio na cidade vizinha, que era Rio Grande. E aí lá que é onde tinha mais, né, empresas que necessitavam da ginástica laboral.
Então, eu ficava 1 hora indo e vindo. Lá né, para aquela região, 1 hora era muito que a gente andava. Então, eu ficava naquele rolê todo dia, indo e voltando. Mas amava aquilo dali. Quando eu me formei, meu chefe chegou para mim e falou, não, você vai ser sim admitida. Vamos lá que eu vou abrir a vaga aqui. Só que você vai ter que se mudar para Rio Grande. Aí eu parei e pensei, opa, se eu for sair de Pelotas, eu vou para Santa Catarina. Isso já era claro na minha cabeça. Sim. Aí eu vou ter que ir para Rio Grande. Aí eu falei para ele. Não faz sentido. Não, isso não tá alinhado com o que eu quero lá no futuro, não. Mas é legal a clareza de visão de futuro, né? O que eu quero, para onde eu vou. E aí, então, eu sabia que eu queria trabalhar naquela empresa, mas eu não queria trabalhar lá em Rio Grande. Então, eu optei por não trabalhar lá, agradeci, continuei em Pelotas trabalhando como personal e também instrutora de academia. Quando passou 1 ano e meio da minha formatura, eu comecei a ficar doente e estava com um problema de rins que ninguém sabia o que estava acontecendo. E já era um tempo que eu já estava meio saturada, assim, sabe, no mercado, já quero outra coisa, queria vir para Santa Catarina, mas não tinha coragem de pegar e realmente... Cara, eu vou largar tudo e ir. O que aconteceu? Com a doença que eu tava, eu comecei a ficar cansada, não conseguia ficar horas na academia, tive que largar alguns alunos de personal e nada, Ju. Assim, ó, tudo que mandavam eu fazer para tentar me curar, eu já estava prestes a fazer uma biópsia, que aí foi quando me demitiram da academia. E eu pensei, cara, e agora? Eu tô com tudo aqui, eu tô tentando um tratamento para entender o que eu tenho e agora eu vou ter que fazer uma biópsia e eu tô aqui, o que eu vou fazer? Nisso me veio uma luz de conversar com meu primo que tinha uma academia aqui em São José, Santa Catarina. E conversei com ele, olha, eu fui demitida e se caso tu tiver alguma oportunidade aí, eu acho que agora é o momento de eu pegar e ir para Santa Catarina. E naquele exato momento, uma colaboradora dele tinha sido afastada porque ela estava com o auxílio maternidade. Caraca, estava grávida. A oportunidade. E ele falou, não, só que assim, então tu vem agora para cá. Isso foi em novembro, a minha demissão. Tu vem agora pra cá, que em dezembro agora tu já inicia com a gente. E eu, uau! Já? Mas como assim? Então, já saí de lá com o médico marcado aqui pra fazer a biópsia, pra ver o que estava acontecendo e tudo mais. Ju, eu cheguei aqui em final de 2012, né? Dezembro de 2012. Tá. E eu ia fazer a biópsia em 2013. E simplesmente, subitamente, a minha doença sumiu. Não existia mais. Sumiu. Eu passei ainda 7 anos depois, né, de 2013, fazendo um acompanhamento anual para entender para onde foi o problema que eu tinha. Então, parecia que, assim, o meu corpo estava sendo expurgado de Pelotas de algum jeito, que eu precisava vir cumprir alguma coisa aqui. E realmente deu tudo certo. E aconteceu. Que foi a época que eu te conheci. Que é o que a gente está falando, mais ou menos 10 anos atrás, eu te conheci chegando em Santa Catarina, numa academia, inclusive. Né? Ela foi minha personal na academia. Exatamente. Então, foi quando a gente começou essa dinâmica, só que assim, eu estava aqui trabalhando em academia, mas eu sabia aonde eu queria chegar. Tanto que a minha mudança foi eu, meu carro, a minha cachorra, minhas roupas... E todo o meu material que eu tinha da empresa, porque eu fiz meu TCC também dentro da empresa. Sim. Então, eu tinha tudo para estudar, para fazer o processo seletivo para entrar. Tinha carteira de motorista, tinha tudo. Sendo que eu não tinha carro. Eu me formei não tendo carro. Eu tirei uma carteira de motorista sem ter carro. Só depois de 8 meses que eu tinha me formado que eu comprei o carro. E foi esse carro que depois eu vim e me mudei para cá. E aí, 8 meses depois que eu estava aqui, eu tive a oportunidade. Só que a oportunidade dentro da empresa era para um contrato de 3 horas por dia. Então, não podia ter uma dedicação total. E eu ficava num rolê, assim, ó, insano, de trabalhar em academia, de trabalhar na empresa e conseguir me sustentar aqui. Era 14 horas de trabalho por dia, assim, era bem cansativo. Ainda de pé, dentro da academia, né? Enfim. E aí, quando eu entrei, já estipulei o meu próximo passo, que foi crescer dentro da empresa, ter mais horas. Então, já deu alguns meses ali que eu estava na empresa. Para poder sair da área da educação física e poder focar... Na verdade, eu trabalhei dentro da empresa com educação física. Você começou trabalhando ali. Com ginástica laboral. Então, eu só queria era sair da rotina de academia. Ter uma empresa só para focar. Exato. Porque a minha intenção era me aposentar lá dentro, que eu amava tanto, queria tanto, e eu queria me aposentar. Meu objetivo de vida era entrar lá dentro, crescer. E ela tá aqui falando, a gente já sabe que a aposentadoria não rolou, né? Não vai rolar a aposentadoria.
Não. Pelo menos não lá, né? Então, por isso que eu falei, são momentos da nossa vida que a gente vai mudando e tá Sim, tudo certo. sim, Ó, sim. agora é um objetivo diferente, eu não vou ficar vidrada no que eu tinha planejado lá atrás, que eu vou ter que fazer exatamente. Não. E eu acho que tudo contribui, né, para o processo, para aquilo que a gente tem como propósito de vida também. Eu também tive algumas transições de carreira, né? Comecei na sala de aula na geografia e aí vi que não era ali, fui para corretagem, para o mercado imobiliário, e fiquei lá no mercado imobiliário e hoje estou aqui no lugar que eu estou hoje, num processo que não termina. Então acho que quando tu fala sobre a mudança, né? A oportunidade que a gente tem, por exemplo, de sempre olhar para a nossa vida, entender o que está se passando, fazer uma avaliação, né? Será que eu estou gostando disso? Eu quero, eu não quero? Faz sentido para mim? E mudar, isso é sensacional. Acho que o tempo todo, né? A gente pode estar mudando a nossa vida, olhando para novos objetivos, construindo coisas novas. E você está mostrando isso aí na tua trajetória. Exato, nada está escrito em pedra. Então, como eu falei, eu tinha o objetivo de entrar e me aposentar. Sim. E, nossa, quando eu entrei, foi o ápice. Agora, o próximo passo, aumentar as minhas horas. Como é que eu vou crescer na empresa? Aumentando as minhas horas. Aí, eu lembro que eu redigi um texto, assim, fiz um e-mail bem bonito, dizendo para a empresa, olha, eu tenho muita vontade de crescer, essas são as áreas que eu tenho mais vontade, né, que era trabalhar com adultos, então não ia para outros tipos de projeto, então coloquei tudo lá e deixei tudo muito claro. Só que naquele momento não tinha oportunidade e, né, eu comecei a ficar, poxa, mas será que não é? E aí eu tomei uma decisão que no momento eu achei um pouco errada, mas que depois eu entendi tudo que tinha acontecido, que era para eu conhecer outras pessoas, outros ambientes, que eu resolvi trocar uma das academias que eu trabalhava, porque na área da educação física, naquela época, tá? Eu não sei como é que tá agora, mas era difícil achar academias que assinavam carteira. Uhum. Então, a gente, né, quando encontrava alguma academia que tinha uma carteira de trabalho assinada, nossa! E aí eu não queria mais trabalhar até 11 horas da noite, como eu estava trabalhando, e acordar no outro dia, e 6 horas da manhã também já tá na academia. E aí me fizeram uma oportunidade de trabalho numa outra academia que eu ia trabalhar só até as 8 da noite. E aí ia mudar o meu horário, aí ia ficar melhor, eu ia ter mais liberdade. Eu, tá bom. Só que eles não trabalhavam com carteira assinada. Quando deu um mês que eu mudei a academia, eles viram o quanto ficou pesado, eles me demitiram. Terminou o período ali, eles me demitiram. Aí eu pensei, caraca, troquei 6 por meia dúzia. Ferrou. E agora? Só que assim, acho que vai ser fácil. Por quê? Eu estando empregada em academia, tinha vários colegas que vinham e perguntavam, tem alguma oportunidade? Eu sempre estava indicando. Uhum. Não, lá, não sei o quê. E o que aconteceu? Eu fui demitida, eu passei 3 meses sem conseguir uma outra oportunidade para me recolocar. Caraca. Eu não entendia o que estava acontecendo. O que eu preciso aprender? Exato, eu estava com um emprego só e ficava, gente, mas não pode. E o meu horário não aumentava lá ainda dentro da empresa. Eu não conseguia aumentar minha carga horária, eu não sabia, estava tentando entender o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu? Me surgiu uma oportunidade de trabalhar com Pilates, que era algo que eu até então não trabalhava. E aí a academia que me contratou, ela me deu metade do curso de Pilates e eu tinha que pagar essa metade do curso de Pilates dando aula para ela. E aí eu passei 3 meses dando aula de Pilates nessa academia, após a formação, só que eu vi que Pilates não era o meu rolê e eu achava aquilo muito monótono. Só que dentro dessa academia eu encontrei as minhas alunas de personal, que foram outros alunos de personal que eu tive durante anos. Inclusive, quando eu já tinha feito minha primeira transição de carreira dentro da empresa, elas não me largavam e continuavam sendo minhas alunas de personal. Então, aquilo dali me deu um up. Exatamente. Deu a motivação que precisava. Exatamente. Aí eu entendi. Quando eu aceitei ser personal delas, eu larguei o Pilates, aí começou a acontecer as coisas dentro da empresa que eu trabalhava com ginástica laboral. Eles aumentaram a minha carga horária e eu só fiquei trabalhando com ginástica laboral e com as minhas 2 alunas de personal. Aí foi Vida pro céu. linda. Agora eu posso me aposentar. É mais ou menos isso. Não. Aí, o que eu queria? Sair da lida de estar dando aula. Sim. Agora, o meu próximo passo. Agora, eu já tenho a minha carga horária cheia. Agora, eu quero ir para a área de gestão. Eu quero ter pessoas, eu quero administrar.
que era muito do que eu fazia lá dentro do meu estágio. Sim. E eu comecei naquela intenção de tem que surgir uma vaga diferente, tem que surgir, eu tenho que crescer. Dentro da própria empresa, você começou a olhar quais oportunidades você tinha para mapear isso, estruturar e isso, planejar. tanto que eu comecei até a mudar os cursos que eu fazia. Sim. Então, eu fazia tudo cursos muito práticos para ser uma profissional melhor técnica. Uhum. E a partir daquele momento que eu fechei às 8 horas, ok, agora eu começo a mudar. Perfeito. Então, eu comecei a fazer curso na área de gestão, na área de liderança e comecei a me... Treinar competências, desenvolver competências técnicas para te conseguir olhar para esses outros cargos que tinham na empresa. Exatamente. Perfeito. E aí, eu comecei a dar aula na sede administrativa da empresa. E eu sempre olhava para uma sala lá e dizia, um dia eu vou sentar naquela cadeira. E eu ficava com aquilo dali. Eu chegava naquela sala para dar aula. A mulher que trabalha emotizar? Emotização, desejar com emoção. Desejar com emoção. Ela tem os painéis de visualização dela, podcast, de inclusive, tá no quadro de sonhos. Ela tá dando um passo aqui. Sim. E é muito legal quando tu conta a tua história, assim, e fala sobre... E isso é uma das coisas que, desde o início, quando a gente se conheceu lá atrás, né, 10 anos atrás, era outra Juliana e era outra Tamires. Sim. Então, a mentalidade era completamente diferente e os objetivos também eram diferentes, né? E quando a gente teve a oportunidade de se reconectar, de se reencontrar, eu lembro que a gente saiu para tomar um café. E foi assim, quase a tarde inteira, né, de conversa e tal. Então, você já tinha passado por todo esse processo que tu acabou de contar, você já estava vivendo uma outra realidade na sua vida. E uma das coisas que me chamou muita atenção é essa visão estratégica que você tem e um planejamento, né? Tem pessoas que têm dificuldade para isso, de planejar, de estruturar, de executar e tal. E a Tamires tem essa habilidade de ver o todo, de ver o cenário, de entender o que ela precisa fazer. E isso, quando a gente conversou da última vez, eu acho que foi uma das coisas que eu falei, cara, amiga, olha pra isso. É o que me motiva, Ju. Se eu não tiver um próximo passo, eu fico perdida. Eu tenho que saber, assim, eu tô aqui, mas ok, agora qual outro passinho que eu vou dar? Sim. E aí, eu cheguei naquele passinho, ok, mas qual outro passinho? Sim. Então, tipo, o próximo passinho, né, dentro do que eu faço hoje, é ter um podcast. Sim. Eu desejei. Desde lá atrás eu já tô com isso, desde o ano passado eu já tô com isso na cabeça. Temos um cenário aqui pra ti. Eu precisava outras coisas antes. Sim, estou emotizando. Estou tendo que colocar outras coisas antes para viabilizar ele. Uhum. Então não é, não é que eu não queira. Não, eu preciso viabilizar de alguma forma. Então, como é que eu vou agir intencionalmente, estando com as pessoas corretas, nos lugares corretos, provendo o que eu preciso prover para um dia chegar ali. E isso aconteceu também lá atrás. Então, eu olhava para a mesa e eu ficava pensando, um dia eu vou para lá. Só que assim, ó, não tinha vaga alguma, não tinha lufas de nada. Até que um belo dia abençoado, surgiu uma vaga numa pessoa que tinha pedido demissão, ela ia trabalhar com o marido, e eles iam empreender juntos, e eu fiquei assim, cara, como que essa pessoa, eu conhecia, vai sair de dentro dessa empresa que dá tudo do bom e do melhor para empreender com o marido? Só que assim, que bom que ela vai sair, Sim. porque ela tá abrindo uma vaga que é exatamente o que eu fazia lá dentro do estágio. Que era Mas te chamou a atenção o fato da decisão dela. Tipo assim, o que tá acontecendo? Julguei total. Eu fiquei assim, poxa, mas tá largando tudo isso, cara. Não pode ser real. Mas ok, é a minha oportunidade. Olha que anos depois, quem tava saindo Quem tava fazendo e dando oportunidade para outras pessoas era você. Exatamente. E aí, abriu a vaga perfeita, fiz o processo seletivo, passei. E aí, então, eu fui trabalhar dentro do prédio administrativo, trabalhar mais na parte de gestão. Realizadaça. Meu Deus, meu salário super aumentou. Eu achava que eu tava rica. Em 2 meses eu já senti a realidade e vi assim, ó, conforme a gente vai alcançando coisas, o nosso padrão de vida aumenta e quando a gente vê, a gente já tá usufruindo daquilo dali e, na verdade, eu não tava rica nada. Eu queria mais. Sim, aqui a gente acostuma, né? Entra numa zona de conforto e se deixar, se você não tem clareza do que você quer, você se perde na própria vida, né? Nas próprias decisões. Aham. E aí, então, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. E no meio dessa trajetória, me veio um convite, depois de 1 ano e pouco. Então, assim, dentro da empresa, de 1 ano e um ano e meio, no máximo, eu sempre tinha uma mudança de setor, coisas que me faziam
crescer dentro da empresa. Me veio uma oportunidade para trabalhar na área comercial. E eu fiquei, uau, mas na área comercial? Eu sou da área da saúde, o que me querem dentro da área comercial? E aí eu conversei com o Matheus, nessa época, né? Já estava com ele. Eu falei, mas tu acha que faz sentido? E ele, Tamires, se eu acho que estão vendo um potencial em ti, vai e toca o pé. Aí eu peguei e aceitei a oportunidade. Aceitei e fui trabalhar na área comercial. E dentro da empresa, eu queria ter uma equipe. E lá dentro eu consegui enxergar que ali dentro tinha possibilidade de equipe. O que eu falei? Deixei muito claro para o meu gerente. Falei, agora que eu tô aqui, eu sei que eu vou ter que fazer esse trabalho assim. Mas a minha intenção lá na frente é ter uma equipe, tá? Então, quando tiver a oportunidade, eu tô me dentro. desenvolve para isso. Já deixei a regra do jogo claro, que é isso que vai me motivar aqui dentro. E foi realmente o que aconteceu. Depois de algum tempo, ele vendo que eu estava me dedicando, já sabia todos os processos ali numa determinada área, ele pegou e me colocou lá e falou, toma, a equipe é tua. Você passou por todos os processos que você desejou dentro da empresa. Desde aumentar a carga horária, ir para onde você queria, com as competências que você treinou, e até o desenvolvimento e treinamento de equipes. Eu não achava que eu ia sair de dentro da minha área. Sim. Eu ia para a área de gestão, mas achava que eu ainda estava dentro da área da saúde. Só que aí eu fui para a área comercial e de marketing. Quanto tempo ao todo dentro da empresa? 9 anos. 9 anos. 9 mais 1 ano e meio de estágio, né? Em que momento que tu enxergou o próximo passo? Fora da empresa? Uhum. Qual foi o episódio, o que aconteceu que você enxergou o próximo passo? O que aconteceu? A minha prima começou a empreender. Tá. E dentro da minha família não tinha. Minha mãe em algum tempo vendia algumas coisas assim, mas não que tivesse uma empresa que ela criou e tudo mais. Então era uma família mais, né, CLT. E a família do Matheus, muito empreendedora. Todo mundo muito empreendedor. Mas aquilo dali eu olhava, não, acho que não é pra mim, não sei. Quando a minha prima começou a empreender e eu vi que o negócio dela deu certo, aí eu falei, talvez é uma coisa que eu possa começar a gerar aí dentro de mim. Existe uma oportunidade ali. E as coisas começaram a crescer dentro da empresa, a gente terceirizou todo o meu setor que eu estava tocando, já tinha mais de 50 colaboradores tocando aquela área ali, e eu sabia que para eu dar mais um passo dentro da empresa, eu tinha que treinar alguém para ficar no meu lugar. Então, eu estava num desejo de, será que talvez eu saia? Mas será que talvez eu fico? Não, mas se conseguirem alguém para eu treinar e colocar no meu lugar, aí eu tenho mais certeza que eu vou conseguir um dia sair. Beleza. E aí, eu consegui fazer essa contratação. A pessoa começou a trabalhar comigo e tudo começou a acontecer lindamente. Quando foi final do ano passado foi... Não, final de 2021, essa minha colaboradora, ela chegou para mim e, enfim, eu comecei a crescer, aí fiquei acima dela, comecei a tocar uma outra área, um projeto piloto novo, consegui estruturar tudo. E ela chegou para mim e aí foi quando eu comecei a entender o meu feminino. Que ele estava que aí a gente entrando no lugar num do momento feminino desequilibrado. Agora. Aí foi quando a ficha caiu, que ela chegou para mim e falou, Tamires, olha só, precisava conversar contigo. Tudo tá indo bem, as coisas estão indo, mas assim, eu tô percebendo que tu não tá mais a Tamires de antes. A tua alegria, a tua espontaneidade, o que tá... Se perdeu em algum momento. Acontecendo. E aí eu expliquei para ela. Falei, olha só, conforme eu tô crescendo dentro da empresa, eu preciso começar a tomar um posicionamento diferente. Para quê? Para chegar na gerência, que é algo que eu almejo, porque um dia eu vou me aposentar aqui. E ela falou para mim, mas tu acha que vale a pena? Porque eu não tô mais enxergando a Tamires aqui. E aquilo dali ficou na minha cabeça. Ficou martelando. E a gente tinha acabado de se mudar pro nosso apartamento, que a gente tanto sonhava, que a gente colocou no quadro que já eram sonhos. Alguns passos que estavam sendo realizados. Tem tantas outras coisas pra contar, mas a gente tá focado aqui na carreira. E aí eu queria mais. Só que eu vi que o meu mais não era mais dentro da empresa. E aí eu comentei com o Matheus. Matheus, o que tu acha da gente começar a tentar empreender juntos? E ele, não sei, né? Será que vai dar certo? Bom, o Matheus já empreendia, né? O Matheus já é empreendedor, empresário. Dele, as mulheres não são muito juntas, assim, com os homens dentro do empreendedorismo. Não existe esse casamento dentro do empreender. Ficava um pouco assim, será que dá certo? Porque na minha família eu não vejo mulheres trabalhando, tocando os negócios com o marido. E aí a gente viu que dentro do digital havia uma possibilidade, porque a gente queria mais. A gente queria mais, a gente ia ficar economizando o nosso dinheiro
ou ia ficar tentando uma renda complementar para a gente ganhar mais, a gente falou, não vamos ficar economizando, a gente não quer ficar fazendo isso. Então, vamos empreender. E aí a gente comprou um curso para se posicionar no digital e a gente começar a empreender no digital. E a gente descobriu que a gente tinha um negócio muito próximo nosso que a gente poderia monetizar Explorar. aquilo dali. E a gente aprendeu como postar, como fazer as coisas tudo. Comecei a... Que foi Alento, né? Que foi a primeira... primeiro de massas. empreendimento de vocês. Exatamente, que foi a empresa de massas. E aí a gente começou a vender massas de uma empresa que o Matheus já era sócio, né? Que ele tem um grupo de empresas, uma dessas é na área de alimentação. E a gente criou uma embalagem bacana, instagramável, criamos um Instagram, sendo que, Ju, eu não postava nada no Instagram. O meu Instagram era parado. A gente pode dizer que a Alento foi a escola. Foi. A escola de juntar vocês dois dentro do empreendedorismo e ao mesmo tempo de você entender como que funciona um posicionamento dentro do digital. Exato. Perfeito. Foi isso. E eu tomei gosto por aquilo dali, o bichinho do digital me picou. E aí eu gostei. Enxerguei uma oportunidade, uma possibilidade. Exatamente. Só que também foi treino, Ju. Sim. Abrir uma câmera e começar a falar. É treino. Eu tinha meta na semana de colocar 1 story por semana. 2 stories por semana. 3 stories por semana. Só mostrando a minha rotina. Coisa só pra eu ir desbloqueando. Ao ponto de eu conseguir botar 1 story todo dia. Eu abri uma live só para os melhores amigos, para eu começar a destravar para falar. Stories, eu falando só para os melhores amigos. Então, criei um grupo só de melhores amigos que eu sabia que ia ter como uma pessoas estratégia. que iam me apoiar. Então, tudo foi uma construção. E aí, em agosto do ano passado, que foi quando a gente abriu o Alento, que eu lembro da nossa conversa muito bem, de tu comentar sobre a questão do meu perfeccionismo. De eu ter que esperar, para as coisas estarem perfeitas, para eu botar Alento para rodar. E aí eu te falei, não, Ju, agora só tá faltando o adesivo da embalagem que ainda não ficou pronto na gráfica. Eu lembro dessa conversa. Pelo amor de Deus, Tamires, vende! Vende sem o adesivo. E eu, mas como? O adesivo é a marca. Foi. Eu lembro que a gente conversou, foi o café, né, do Foi. reencontro, e a marca já estava toda estruturada, o Instagram já existia, as fotos já estavam lá lindas, maravilhosas. Tirei fotos em casa, peguei meu celular, montei os pratos, fiz tudo em casa, não teve assim nada que eu só terceirizei realmente a fazer a marca ali, né, desenhar como que ia ser a logo e tudo mais. O resto foi tudo a gente fez. O que eu achei legal, assim, né, o perfeccionismo, ele tem os dois lados, né? Eu acredito que a gente precisa ser diligente, né? Pensar nos detalhes, fazer com zelo. Mas, dependendo, se tu for muito perfeccionista, tu acaba deixando de fazer algumas coisas que já podem começar a rodar. E eu lembro que nessa conversa, essa foi uma das questões, né? Já tinha entrado num curso de fotografia para saber como fotografar e ter fotos bonitas dentro do digital. Você já tinha feito essas fotos, você já tinha se preocupado com o visual da marca, no sentido também, né, de ter louças, de ter todo um aparato assim legal para mostrar. E eu lembro que assim, as pessoas já estavam pedindo a massa e ela não estava vendendo porque faltava chegar a embalagem. Não, o adesivo da embalagem, não era a embalagem. A embalagem já estava lá, o adesivo. E eu lembro exatamente desse dia, e aí é que pega, né? Até onde o perfeccionismo, ele te ajuda e até onde te limita, porque, cara, você tava deixando dinheiro na mesa, tava deixando de vender. As pessoas já estavam deixando de consumir. Então, de qualquer forma, o adesivo ia chegar. E eu acho que a conversa foi boa, porque saíram as primeiras. Saiu, depois eu fiz a live, comecei a vender as massas. Sem adesivo. As primeiras ali foram sem adesivo, mas entregamos e começamos a rodar Alento. E esse período até, foram 4 meses até a gente abrir Alento. Só que nesse período, cara, foi muito exaustivo pra gente, porque a gente acordava 6 horas da manhã, ficava estudando como que a gente ia criar a empresa, como que ia ser e tudo mais, pra gente efetivamente colocar pra rodar. E depois que o Matheus chegava da empresa, e eu trabalhando na CLT, então 8 horas os dois começavam a trabalhar, terminava o meu expediente, o Matheus chegava e a gente continuava fazendo isso. A empresa começou a rodar. E eu entrei num grupo de mulheres empreendedoras. Que era o WTW. E aí, lá dentro, eu comecei a ver a Tamires, que dentro da CLT tava lá conquistando... Apagada.
Eu tava lá fazendo as minhas coisas, as coisas estavam tudo muito rodando, só que dentro do grupo eu vi o meu feminino. Eu falei, cara, eu posso contribuir na vida de outras mulheres, não apenas com esse meu conhecimento técnico aqui, Sim. comercial e tudo mais. Não, tem outras coisas que dá para trabalhar também. O quanto estar em um ambiente de mulheres foi importante para te despertar o teu feminino. Sim, foi. Porque dentro da empresa onde eu trabalhava, era um ambiente corporativo. Sim. Então, um ambiente corporativo, político, poucas mulheres em liderança. A empresa estava fazendo um trabalho para colocar mais mulheres na liderança. Então, conforme eu fui crescendo, o meu feminino começou a ficar apagado. Ele foi apagando. Exatamente. E refletiu totalmente dentro de casa. A nossa relação. Sempre eu, né, adiante do Matheus, sempre tocando o rumo de como as coisas tinham que ser. Então, sempre também com uma renda maior dentro de casa, né? A gente tem 7 anos de diferença, assim. Então, quando a gente se conheceu, eu já trabalhava, já, né? Tinha toda a minha vida. O Matheus estava recém entrando na faculdade. Uma mulher masculina. Total. Uma mulher totalmente masculina e no controle. Tava conquistando as coisas, mas não vivia um extraordinário. Sim. Tudo muito programadinho. Ok, abrimos Alento. Comecei a participar do grupo das mulheres e eu comecei a me libertar. E aquilo dali começou a ficar mais forte. A minha prima começou a voar na empresa dela. Ela fez, inclusive, mentoria com o Joel. Então, também que deu um norte muito, muito grande para ela. E as coisas começaram a acontecer. E eu vi, poxa, tá dando certo lá. A Ju também tá dando certo, que é uma pessoa também que eu conheci que não fazia. E aí você entra num grupo de mulheres que todas empreendem. E todas estão no movimento. Tudo tá acontecendo ali. Aí, Ju, eu entrei num outro momento que parecia o quê? Que a empresa estava me expurgando o meu corpo lá de dentro. Sim. Cada vez que eu tinha que ir presencial na empresa, eu voltava com dor de cabeça, eu voltava enjoada, eu voltava ruim para casa. Eu voltava com uma energia diferente, tudo dali não era. Então, eu não queria mais colocar os pés lá dentro. Sim. E não é que eu não gostasse, eu estava prestes a receber a equipe que eu tanto queria que fosse minha, de um projeto que eu tirei do papel e fiz tudo acontecer sozinha lá dentro. E aí foi quando a minha líder chegou para mim, Tamires, temos um novo desafio para 2023. Sim. Agora, tu vai montar toda a tua equipe e a gente vai fazer rodar essa área. Ganhasse. Tás com a gente? Eu fiquei... E agora, o que eu faço? E agora? Eu queria mais tempo para me dedicar mais para Alento e para viver um outro propósito que eu ainda não sabia o que era. Conversei com o Matheus, cheiro... Aguarda um pouquinho, pelo menos uns 6 meses. Matheus, mas eu não tô mais me enxergando lá dentro. Sim. Não dá. E aí é muito louco a gente conseguir mostrar isso pra pessoa que tá com a gente, né? Porque às vezes você não enxerga ou você enxerga algo completamente diferente e aí você vai ter que trabalhar isso dentro do relacionamento comportamental também, né, Ju? Eu sou a influente, comunicadora, sonhadora do rolê. Eu vou na Nárnia e o Matheus me puxa de volta pra terra. Planejador, mais pé no chão. Número total. E aí ele consegue fazer as contas e dizer, não sei se é o momento certo, a gente deveria ter se planejado melhor. Eu respirei fundo, tá. Aí eu tirei uns diazinhos de férias, vou pensar. Que nada, as férias me fez eu ter uma realidade diferente, que eu ia de tarde tomar café com as gurias para conversar, fazer coisas que uma empreendedora fazia. Eu falei, negativo, Matheus, vamos lá, vamos fazer as contas, tudo na ponta do lápis, mas eu já vou dar minha resposta agora quando eu voltar. E quando eu estava indo para a empresa, no meu retorno das férias, já com a minha resposta, porque eles estavam na expectativa, porque queriam começar... Você precisava dar essa resposta. Exato, porque eles queriam montar, porque eles queriam a pessoa que ia ficar à frente daquela equipe, tocando tudo. E aí, era justo eu dar a minha palavra, dizer, eu tô dentro, eu tô fora, né? Eu pedi muito pra Deus naquele dia, tipo assim, eu sei que eu já tomei a minha decisão, mas me dá só aquele último gazinho, assim, me dá uma resposta. E no processo que eu estava indo para a empresa, eu recebi essa resposta, e aí eu tive certeza e fui muito, muito tranquila para tudo acontecer. Questão de 15 dias, já saiu o meu processo de demissão, a gente saí, tudo mais. Tomou a decisão. Queimou a ponte. É o famoso queimar a ponte. Medo. Natural. Mas eu precisava, porque o meu corpo, ele já não estava mais acompanhando aquela dinâmica ali. Aí as pessoas não entendem, né? O corpo fala. Fala. A gente sente. Às vezes a gente tá em processos, assim, né? Que
se tu prestar atenção um pouquinho só em como que você se comporta e reage a cada situação, você consegue entender. A gente tem uma percepção muito grande e aguçada, a gente só não sabe usar em alguns momentos. Mas quando você tá atenta, né? Você falou vários episódios, voltava com dor de cabeça, me sentia com uma energia mais pesada. E tudo isso é o corpo sentindo esse processo. Exato. E tomar a decisão nesses casos, né? Eu digo que vai doer de qualquer forma. O que a gente precisa pensar? Já passei por momentos como esses, né? Vou tomar uma decisão. Tomar uma decisão vai ter o medo, mudar dói. A mudança, às vezes, vai fazer com que você saia totalmente da tua zona de conforto, acesse novos lugares, coisas que tu nem imaginava, então dói. É natural que vai doer. Só que quando você permanece no mesmo lugar, acomodada naquela situação que também está gerando desconforto, também dói. E aí a questão é, qual é a escolha? Qual é a dor, né, que eu escolho? Eu me arrasto com essa dor de não querer mais estar neste lugar, talvez mais 6 meses, talvez mais 1 ano, talvez a vida toda, porque tem gente que carrega para a vida toda isso. Ou eu vou lá, mudo, tomo a decisão, tiro da frente. Vai doer? Vai, mas vai passar, porque faz parte do processo também de crescimento. Sim. Ju, eu saí da CLT em novembro do ano passado. E até hoje tem alguns momentos que dá um tilt, assim. Sim. É estranho. Sim, imagina, 10 anos de empresa. Exato. Tipo, agora cheguei num momento que, assim, eu não tenho mais um médico que é referência, porque tinha médico dentro da empresa que estava me acompanhando todo esse tempo. Então, assim, são várias coisas que... Você perde um pouco até da identidade, né? Aham. Referência, quem eu sou, é uma reconstrução. Não, na forma de se vestir, sabe? Sim. Coisas assim, ó, que a gente não percebe que a gente vai mudando tanto no nosso dia a dia. Só que o que aconteceu? A partir do momento que eu tomei essa decisão e arrisquei realmente sair e tirar toda aquela nossa garantia, nossa estabilidade, as coisas começaram a virar para o lado do Matheus extraordinariamente. Caraca. A empresa dele começou a prosperar de uma forma diferente. Outras empresas começaram a vir. Agora eles gerem um grupo de empresas. Você se colocou no seu lugar do feminino. Exato. Você trouxe o feminino, você despertou a Tamires, você se conectou com a sua essência, você assumiu o seu lugar. Exato. E aí você deixou ele ocupar o lugar dele. Uhum. O que mudou em relação, assim, à vida, o relacionamento? Tudo, Ju. Tudo. É incrível. Por mais que seja um processo desafiador, eu não tá com aquela minha garantia, o que dava a minha estabilidade. É estranho chegar, olhar a tua conta e não tá com todo o teu salário lá. Sim. E era um salário bom. Sim. Então, é um processo bem estranho, que eu ainda estou acostumando até hoje. Mas tudo que a gente está vivendo está sendo muito maior do que qualquer micro frustração, assim, de pensar, será que eu fiz? Não tenho dúvidas de que eu fiz a melhor escolha. Porém, não é um processo fácil. Sim. Não, é um desafio. Empreender não é fácil. Mas, se tu tem um propósito claro e tu tá organizado para aquilo dali, para não deixar nada que aconteça, vai lá e acabe com o teu sonho. Então, a gente estava organizado para isso acontecer. Sim. É diferente. Então, tem pessoas que acabam tomando uma decisão precipitada, que não estão organizados financeiramente para isso acontecer. E aí, muitas vezes, vão lá e acabam com um sonho por uma falta de planejamento. Então, desde o início, sempre foi tudo muito planejado. Intencionalmente. Na ponta do lápis, que nem tu fala. E eu acho que é propósito, né, tá? Quando tu tá conectado com aquilo que tu quer, eu acredito que o financeiro, ele é um limitador em alguns momentos, mas ele não limita 100% quando você tem propósito. Exato. Porque você passa, mesmo que tu passe por uma crise, você passa pela crise. Ju. Você consegue superar isso. E não é só, tipo, a gente ter, vamos supor, o dinheiro, a questão financeira. Pessoas aparecem, surgem. Brota. Do nada. É. As oportunidades. Assim, quando a gente tomou a decisão, né? Aí já entrando para quando a gente tomou a decisão de vir para ser mentores de relacionamento, né? A gente participou de um treinamento de alto impacto logo depois que eu saí da CLT. E a gente viu que o nosso relacionamento, tudo que a gente tinha se unido no último ano, estava inspirando muitos casais à nossa volta. Uhum. E aí as pessoas estavam nos perguntando, mas o que aconteceu de diferente? Eu, não, cara, realmente agora a gente se uniu de um jeito que
a gente vai tocar junto, muito junto a nossa vida. E vai dar certo. Então, a gente começou a influenciar outras pessoas. Aquilo dali nos deu força para dizer, cara, aí tem algo muito especial. Porque sempre as pessoas vêm conversar com a gente sobre relacionamento. O que a gente está fazendo de diferente? O que está dando certo? E aí, a gente criou, né, a mentoria do Método Relacione-se. E depois começaram a vir outras coisas. Por exemplo, o curso sobre as 5 linguagens do amor. Sim. Que foi uma consequência Que foi dessa uma decisão. decisão que a gente tomou muito próximo do Dia dos Namorados desse ano, que a gente falou, poxa, o pessoal não tem tanto conhecimento sobre as 5 linguagens do amor. Foi algo que foi muito um divisor de águas dentro da nossa rotina. A gente entender como expressar e como receber amor do outro, cara. Tu te sente amado. Não, então, a gente precisa gravar um curso sobre isso. E quando a gente tomou a decisão de gravar um curso e contratou o videomaker, ele já estava com a data, a gente ia gravar dentro da nossa casa. Sim. Ia ser aqui dentro de casa, tá tudo certo, vamos gravar assim, vamos botar para rodar. E aí eu recebi um contato via direct no Instagram de uma pessoa me oferecendo um espaço gratuitamente. Um espaço instagramável para quando eu quisesse produzir um conteúdo. Eu olhei para aquela mensagem e pensei, Oi? tá de brincadeira. Tá falando sério. Eu falei, tá, mas tipo assim, na segunda-feira, se eu quisesse, isso era quinta, na segunda-feira, se eu quiser ir gravar na parte da tarde, daria pra fazer? Sim, a gente tá com a agenda liberada, tudo certo, pode vir. Vem conhecer nosso espaço. Eu, meu pai do céu. Na hora certa, no momento certo. Então, assim... Mas, ó, que massa isso. É decisão. Eu chamo isso de decisão. É a famosa frase, né? Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. E esse pé é decisão. É quando realmente você decide. Aconteceu muito próximo aqui dentro do estúdio, dentro do podcast, quando eu decidi. E foi uma decisão. Quando eu entendi, eu vou olhar para isso e eu vou fazer com que isso aqui tome uma nova proporção e chegue num novo lugar, as coisas foram acontecendo. Incrivelmente. E é muito semelhante ao que tu tá falando, né? Às vezes a gente fica na dúvida. Eu acho que tudo é energia. Acredito muito nisso. E é vibração, né? Você vibra dentro daquilo que você deseja, dentro daquilo que você está sentindo, pensando. Então, quando você vibra numa decisão que você toma e você acredita que aquele é o caminho, que aquilo vai acontecer, naturalmente você começa a atrair para sua vida situações, pessoas que vão te proporcionar esse resultado. E aí parece mágica, mas não é mágica. É Deus. É Deus, é decisão, é fé, é acreditar. Acho que é tudo isso, né? E é isso que vai acontecendo. Começam a surgir pessoas, começam a surgir oportunidades, só que nós estamos nesse movimento. Sim. Eu tô emotizando aquilo dali, eu quero muito que aquilo dali aconteça. Óbvio que eu queria um lugar mais bonito. Palavra mas, assim, nova aí pra esse podcast. Mas o que eu ia fazer naquele momento? A minha condição era aquela dali. Eu tinha a condição de pagar o videomaker. Sim. Mas o local... O local ia ser minha casa. Exatamente. Sim. E aí veio subitamente esse local instagramável, que ficou lindo, lindo, maravilhoso. E aí saiu o primeiro curso. Isso, curso 100% online sobre as 5 linguagens do amor. Perfeito. E rodou, e a gente vendeu, está lá no Instagram, inclusive. Pra quem foi quiser, sucesso. clica no link da bio. E aí a questão é realmente trazer esse aprendizado aqui, né? A vida, ela não é uma coisa só. A gente tem a possibilidade o tempo todo de fazer escolhas, de mudar. E quanto mais conectadas, e a Tamiris falou isso aqui, né? Eu acho que é extremamente importante, tá? Tu falou aqui sobre estar no seu lugar. Do feminino, né? Todos nós temos o masculino e o feminino. Eu brinco, né? Quem acompanha lá no Instagram sabe o quanto eu me forço, Ju. Assim, ó, pra treinar aquilo dali, porque, afinal de contas, foram 34 anos agindo dessa forma. Sim. Até eu conseguir enxergar algo, recuar e ver o quanto eu recuar e colocar no meu lugar muda a dinâmica das coisas. Dá exemplos pra nós. Por exemplo... Dá um exemplo do que tu se esforçou muito pra mudar e que fez toda a diferença no relacionamento. Ju, a questão, eu vou trazer tipo o exemplo do carro. Eu sempre cuidava do meu carro. O carro era meu, então eu levava no mecânico, eu fazia revisão, eu mandava pra lavar, eu fazia tudo. E o Matheus tava ali, tudo certo, né? Não vou tocar porque ela dá conta. E aí teve, fora outras N situações de tipo, final de semana. Como eu dava sempre conta de tudo em casa, quando chegava o final de semana, o Matheus queria ir para casa da mãe dele.
Sim. Né? Então, a gente não tem nada de compromisso aqui, não tem nada pra fazer, porque a Tamir já deu conta de tudo. Final de semana, eu vou pros meus pais. Até que teve um dia que eu cheguei pro Matheus e falei pra ele, tá, olha só, eu sei que tu gosta muito de ir pra tua família e tudo mais, só que assim, agora eu preciso te enxergar como homem da casa. Então, quando que eu vou conseguir te enxergar dessa forma, tu fazendo as coisas da casa, né? E ele parou pra mim, ele ficou meio pensativo Processando. e falou, Oi? é que como sempre tu faz, não é questão de não querer fazer, mas eu sei do jeito que tu gosta que seja feito. Então, se eu me meter, é melhor eu nem me meter, porque talvez eu faça e tu não goste. Então, como sempre dá conta, eu tô aqui na minha, mas ok, vamos começar a mudar isso. Só que a partir do momento que eu fui lá, peitei ele, mostrei pra ele, cara, eu preciso te ver como homem da casa, foi um processo pra mim. Sim. Sim, Começar porque a você recuar. recua. Aí a gente começou a dividir tarefas. Uhum. Então, assim, ó, o carro, você que vai cuidar. Sim. Isso aqui sou eu que cuido. Só que até hoje, teve um episódio alguns meses atrás, acho que foi no início do ano, que acabou a bateria do carro, ele não sabia o que que era, tava lá na garagem, ele subiu, eu vi que ele tava assim, o que que houve? Ele, não, o carro não tá pegando, não sei o que que tá acontecendo. E aí, mas eu já chamei o seguro, tá tudo certo, eles estão vindo. Eu, não, então faz assim, pra te não te atrasar pra empresa, vai, porque eu vou estar trabalhando em home office, tô em casa, vai, e eu seguro aqui. E aí ele olhou pra mim, não, eu vou ficar e vou resolver as coisas do carro. É um trabalho. Sim, sim, é uma desconstrução. Só que a gente precisou fazer o quê? Dividir tarefas. Isso tá claro, eu não ficar na expectativa que ele vai fazer alguma coisa. Sim. Sim. É O diálogo, acho que entra muito, né? Porque você trabalha com Comunicação. relacionamento. Comunicação é a base de Exatamente, todo Ju. relacionamento. E eu falo que não é nem o relacionamento afetivo, né? São todos. Tudo, Ju. Todos. Interfere, tipo, eu falei sobre as 5 linguagens do amor. Eu consegui aplicar as 5 linguagens do amor dentro do meu trabalho. Acredito. Com os meus colaboradores. Entender o que que é que a pessoa se sente valorizada. Sim. Que ela se sente que ela fez algo bom. A linguagem do amor dela é presentes, então eu sei que quando eu tiver algo bom, eu vou reforçar aquilo dali pra ela. Não adianta eu chegar e dizer, ai, parabéns, você foi ótima. Não, a pessoa gosta de um presente. Não vai funcionar desse jeito. Se eu der um bombonzinho pra ela, valeu mais do que eu ter falado alguma coisa. Então, a gente coloca isso em prática no dia a dia. Então, ter divisão de tarefas, entender, compreender o outro e muita conversa. A gente conversa demais. Tanto que a gente tem todo um ritual nosso. Toda manhã a gente acorda, a gente ora juntos, a gente toma café juntos. Então, a gente precisa ter pelo menos uma refeição juntos. Pra poder ter esse momento de diálogo. Exato, pelo menos uma refeição. E que é importante, né, dentro de um relacionamento. Extremamente importante. E aí tudo começou a acontecer. Então, são esses desafios, né, diários pra gente não se acomodar. E a gente está sempre buscando o próximo passo. E aí foi isso que aconteceu durante todo esse ano, que aí a gente também começou a se posicionar diferente, porque antes eu estava na função de empreender com as massas e começar, né, o Instagram lá e coloquei tudo lá, mas era um outro Instagram totalmente diferente do que o que a gente faz hoje. E o posicionamento dentro do Instagram que tu vende produto, por exemplo, como era o caso das massas, é completamente diferente de um Instagram que você vende serviços. Hoje você é mentora, você tem um curso de relacionamento. Então, naturalmente, o seu posicionamento ele precisa ser outro. Então, eu vejo muito claro, assim, te acompanho há muito tempo, né? Você tinha um posicionamento na Alento e hoje é outra Tamires, é outra situação. E ainda está em construção. E sempre vai. E vai ser a vida inteira. Não. A gente acha que, assim, tudo tem que estar certo, lindo, perfeito, maravilhoso para funcionar. E não é assim. A vida, ela é esse eterno, né? Essa constante transformação, essa constante mudança, essa reconexão o tempo todo. Acho que quando a gente entende isso, fica mais leve, fica mais tranquilo também. E saber que vai mudar e que a gente precisa ter um objetivo. Isso eu vejo muito dentro das nossas mentoradas, né? Nós colocamos a primeira turma para rodar, já concluímos, então a gente fez um fechamento lá com elas, fazendo feedback e tudo mais, e foi isso que a gente conseguiu despertar, né, muito nelas, a questão do feminino, elas se conectarem, elas se entenderem para conseguir transbordar para dentro do seu relacionamento. Então, mulheres acabaram se descobrindo novamente como profissionais que estavam lá, enfim, na vida delas e não conseguiam ver um direcionamento, estavam ali naquele relacionamento, só sobrevivendo num relacionamento morno. E quando elas começaram a se redescobrir de novo, se conectarem com outras mulheres, fazerem coisas femininas, que é coisa que a gente trabalha dentro da mentoria, elas começaram a se reenxergar. E aí isso refletiu. Tanto que quando a gente chegava ali numa determinada pergunta da pesquisa,
Aí elas falavam, não, porque Se dava conta. porque eu, tá, mas assim, e o relacionamento? Não, tá tudo bem. Não, e é esse o processo, né? A gente olha pra gente, é quase uma roda da vida. Você vai olhar pra você vai entender os processos teus pra... Às vezes é uma coisinha só que tu modifica e você transforma todo o resto, né? Como é o que tu tá falando. Sim, teve um casal dessa mentoria, né? Que a gente faz a mentoria com mulheres. E aí ele acabou entrando no meio do processo e começou um posicionamento também ali com ela. E quando terminou a mentoria, eles, não, a gente quer continuar a mentoria individual com vocês, porque a nossa vida deu uma guinada. Sim, Porque olha só, que louco, ela né? começou a ocupar o lugar dela. E aí eu começo a me enxergar nelas. Total. Sim. Eu falei, eu sei. E Eu já passei por isso. É difícil? É difícil. A gente só leva o outro até onde a gente chega, né? Então, quando tu tens essa compreensão, esse entendimento de que esse foi o teu processo, e é muito mais fácil de a gente conseguir também olhar para o outro e conduzir como mentora, né? Como é o teu caso, como é o meu caso. Que é o Então, papel do mentor, né? O mentor, ele passou por toda aquela experiência Curta esse e ele caminho. agora tá te trazendo. Óbvio que a gente não deixou de se qualificar, fazer muita mentoria também, sim. porque o mentor também precisa de mentores, né? E a gente tem uma grande referência o aqui. tempo todo, né? Que é o Wendel e a Karina. Então, pra gente olhar, né, tudo que eles estão vivendo hoje, saber também da onde saíram, é uma outra inspiração pra gente. Só que é uma outra inspiração que tá bem superior. Só que é isso que as pessoas não veem no dia a dia, principalmente os casais, sabe? Eles não conseguem, eles vivem naquele meio, né, que é uma vida medíocre. Então, vamos dizer, uma medíocre de mediana, tá? Por favor, não me interprete mal. Mas eles não conseguem ver um próximo passo. Então, quando a gente pega e fala, gente, vamos escrever aqui o que vocês desejam, as pessoas não sabem o que desejam pra frente. Como que tu vai crescer como família? Como que tu vai crescer com teu parceiro? Como que tu vai fazer isso? Se tu não sabe onde tu quer chegar. Se não tem esse alinhamento, né? Exato, é a mesma coisa da questão profissional. Tudo que eu contei aqui tá relacionado ao meu profissional. Só que eu só olhava o meu profissional. Sim. Eu sabia como é que era o homem que eu queria, sabia, e até tem algumas seguidoras, né, que eu converso ali no direct, que elas estão solteiras. Não, eu tô te seguindo por inspiração mesmo, pra quando eu achar a pessoa, eu falo pra elas, já fez a carta do relacionamento dos sonhos? Porque tu precisa entender quem tu quer. Porque tu vai tirar da frente quem tu não quer. Você tem clareza, você já sabe. Aí Chegou a pessoa que não corresponde aquilo, você já sabe. Exatamente. Aí eu até brinco assim, porque quando eu almejei encontrar uma pessoa que foi a pessoa, né, que foi o Matheus, eu sabia tudo que eu não queria. Eu não queria um homem que jogasse videogame. Eu não queria. Por quê? Né? Aí a gente pega os relacionamentos passados. Tem 17 anos ao total de relacionamento. Então eu já tinha uma bagagem, uma experiência não muito boa, assim, né? O que eu não queria. Então eu tinha esses pré-requisitos. A única coisa que eu não coloquei no meu desejo, eu não defini qual a idade que tinha que ter. Sim. Essa pessoa que eu queria me relacionar. Veio o Matheus. Aí veio o Matheus, eu demorei 6 meses pra entender que o novinho, que era como eu chamava ele, né? Pra minhas amigas, tô pegando novinho, era realmente o homem da minha vida. Olha só. Então, aí eu brinco com elas, olha só, se tu quiser especificar, coloca idade também, tá? Coloca tudo aí nessa cartinha. Mas isso é pra tudo Deus na vida. Seja específica, né? Se tu não for específica, vai vir. É a decisão que a gente falou desde o início. Sim. E dentro da decisão tem a questão de você ser o mais específica possível naquilo que você quer. E isso daí vai nortear o teu dia a dia, Ju, porque hoje eu tenho, né, tudo que a gente tem planejado para os próximos 20 anos, isso tá na frente da nossa cama. Meu Deus, Tamires. Nesse nível. Tem o quadro dos sonhos, que tem coisas que a gente vai conquistar em curto, médio e longo prazo. Então, tem as imagens ali que todo santo dia eu acordo, eu olho, inclusive a plaquinha do teu evento do final do ano, eu sou uma mulher de sucesso, tá lá do lado da minha cama. A nossa nota também daquele nosso dia, nosso dólar, que a gente vai chegar no nosso milhão, a gente já profetizou sobre isso. Amém. Então, tudo vai acontecer, eu não tenho dúvida, só que é no tempo dele. Sim. Ele vai nos dizer. A gente só precisa se alinhar no processo. Exatamente, só que a gente precisa estar na busca. Perfeito. Se eu ficar só dizendo, eu quero, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá, foi muito bom ouvir um pouco da tua trajetória, da tua história, e eu tenho certeza que muitas mulheres que estão na dúvida, que estão nesse processo, assim, do que fazer, né, ou até de tomar uma decisão, vai incentivar, vai influenciar e inspirar. Sim, se conectar com o seu feminino, entender a sua essência, ter um mentor para mostrar esse caminho,
acelera muito esse processo. Então, amém. Pessoas, né? Como diz o meu mentor Joel, pessoas precisam de pessoas. Sim. Não dá pra crescer sozinha na caverna, não, tá? Não. Só no teu mundo, só na tua neurose, a gente acaba se perdendo e não chega a lugar algum. Não. É e muito é isso importante que a esse gente processo. enxerga dentro do processo ali da mentoria. Sim. Quando elas conseguem se conectar com elas, a energia muda. Sim, Tudo muda. sim. E as coisas começam a acontecer surrealmente, vamos dizer assim. E não é mágica. Tá, para as pessoas te encontrarem, fala qual que é o teu arroba. A gente tá finalizando esse papo, né, que passou voando. Mas se me deixasse, né, amiga? Ficava horas falando, tem tanta outras coisas pra falar. Meu Deus do céu. Vamos ter outros papos. Vamos, né? Aliás, ela vai ter um podcast depois também, dela, aí tu vai vir no meu podcast. Aí você tá me tudo certo. chama. Sim, você me amiga. chama que eu vou contar um pouco Pedro, mais. né? Quero casais que inspiram também. O Pedro tá aqui só no bastidor, amor. Acabaste de receber um convite pro podcast. Pedro é bastidor aqui também hoje. Tá aqui o casal que tá junto, que se uniu convite... e vai prosperar ainda mais, amiga. Amém, que Não assim tem seja. dúvidas. Então, meu arroba é o @tamiresmaino, M-A-I-N-O, se eu souber escrever ali. Toda a minha comunicação é ali. Me chama no direct, conversa comigo, que eu amo conversar com vocês, fazer essa troca que é muito linda. Tá ouvindo o podcast? Vai lá, acompanha ela, chama no direct e faz a pergunta lá, né? Que tu precisa. Conversa com todo mundo. Sou eu mesma que conversa. Não tem ninguém lá, é ela. É. Tá, ainda, por enquanto, ainda, tá no quadro. porque daqui a sonhos. pouco as coisas vão começar a tomar outra dimensão e a gente vai precisar ter equipe. Sim, já temos uma pessoa na equipe, graças a Deus, multiplica o Senhor, e a gente vai crescer cada vez mais. Nós, amigas, vamos que assim crescer. seja, que assim seja. Tá, gratidão pelo teu tempo, pela tua entrega, pelo teu conhecimento aqui, né? Pela história que tu compartilhou, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Amém. Esse foi mais um papo de sucesso. Se tu curtiu, comenta aqui, né? Qual foi o insight que tu teve. Tenho certeza que algumas mulheres foram beneficiadas com isso, mas comenta que é pra gente saber, né? A gente fica feliz de saber também. É isso aí. Até o próximo episódio.